Bom, agora que nós vimos as guias, vamos voltar rapidamente aqui na apresentação, que eu quero fazer algum conceito muito importante também, que é o conceito de célula. Quando a gente trabalha com Excel, nós vamos trabalhar o tempo todo com células. Mas o que é uma célula? Basicamente, no Excel, a célula é o cruzamento de uma coluna com uma linha. Nós vimos que aqui no Excel nós temos colunas e temos linhas. Então, sempre que a gente cruza uma coluna com uma linha, igual aqui, por exemplo, nós temos uma célula, esse pequeno retângulo que é formado nesse cruzamento. E a função da célula é armazenar informações. Então, tudo que a gente coloca, nós vamos colocar na célula, ou quase tudo, né? Então, nós vamos inserir nas células textos, números, fórmulas, tudo vai ficar armazenado dentro dessas células. E, importantíssimo, cada célula é identificada por um endereço composto pela letra da coluna e pelo número da linha. Lembra que eu falei várias vezes que a coluna e a linha é importante? Agora nós vamos usar ela, porque cada célula ela tem um endereço único que é chamado de referência. Então, para eu identificar qualquer célula no Excel, basta eu saber a coluna e a linha que ela está. Então, aqui, ó, toda célula tem um nome. Então, se eu clicar nessa célula, ela está na coluna F e na linha 4. Então, essa célula, a referência dela é F4. Isso é importante porque nas fórmulas, quando eu citar F4, eu vou estar me referindo à informação que tiver aqui dentro, seja o número, seja o texto, seja o que for. Então, ó, F4. Se for essa aqui, L6. Aqui na caixinha de nome, a gente vê qual é a célula que está ativa. Ó. Então, essa aqui, ó, L6. Se eu botar na primeira, A1. E assim sucessivamente. Então, guardem isso, não esqueça. A referência da célula é composta pela coluna e pela linha. Letra da coluna e número da linha. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, essa célula ativa, qual que é o endereço dessa célula, ou a referência dessa célula? Coluna C, linha 5. Então, essa é a célula C5. Ok? Bem simples, mas muito importante. Se você errar isso, você erra praticamente todas as suas fórmulas no Excel. Bom, a caixinha de nome, então, é onde fica identificado a célula ativa. Essa caixinha aqui. Ela é interessante que se você coloca aqui o endereço de uma determinada célula, se eu jogar aqui A1000, der Enter, ela vai deslocar para aquela célula que eu marquei. Ó. Então, ela veio para A1000. Se eu colocar A1, ele vai deslocar para a célula A1. E outra coisa que é interessante também, eu posso, se eu quiser, dar um determinado nome para essa célula. Você imagina que essa célula é uma célula que eu uso muito na minha planilha, em várias fórmulas eu uso dela, e eu quero dar um nome para ela para facilitar, para eu não ter que ficar lembrando que aquela célula é A1, eu quero dar um nome amigável para ela. Então, se eu clicar aqui no A1, ó, e escrever aqui, por exemplo, custo, e der Enter, eu estou falando para o Excel que essa célula A1 também pode ser chamada de custo. Então, numa fórmula onde eu colocar, por exemplo, A1 vezes 10, eu poderia colocar custo vezes 10, que ele ia fazer a conta. Quer ver? Por exemplo, ó, se eu colocar o número 10 aqui, e aqui eu quero fazer uma fórmula que vai pegar o A1 e multiplicar por 50. Então ele vai calcular 500. Se eu quiser, ao invés de usar A1, eu poderia simplesmente escrever custo aqui, ó, custo vezes 50, e ele vai entender que o custo é a célula A1, porque eu nomeei ele aqui. Então isso é uma informação bem legal e você vai utilizar apenas quando você realmente precisa de usar muito uma determinada célula dentro de uma planilha, em muitas fórmulas, e aí você pode facilitar o seu trabalho assim.
mas não é uma coisa que a gente costuma usar muito no dia a dia. Mas é um recurso bem interessante.